Aparecida, né? O nosso tema central é epidemias, os fatores ambientais e a vacinação. Então, a Marcele vai entrar no primeiro momento, né, com as diferenças, o que é epidemia e uma pandemia. Depois, a Fernanda vai falar para vocês a respeito da interferência dos fatores ambientais no surgimento das epidemias. Depois eu venho falando com vocês a respeito das vacinas, né? O que são vacinas, as reações e tudo mais. Depois a Cidinha, né, a Maria Aparecida, vem falar com vocês sobre a pandemia no Brasil, o surgimento, né, o andamento. E no final, né, no encerramento, a Fernanda vem fazendo um encerramento e vai ter um espaço aberto para que vocês possam tirar as dúvidas, fazer seus comentários, né? Para que fique, para a gente poder encerrar, tá joia? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, né? E nós vamos iniciar, então, com a fala da Marcele. Bom dia, pessoal. Nós preparamos esse momento, né, com muito entusiasmo. Esperamos que a cada encontro, né, vá melhorando, vá surgindo mais alunos. E nós preparamos de forma mais simples, com informação que vocês precisam saber sobre cada tópico, né, que a gente vai falar, de forma mais rápida, porque o tempo também é curto, né? Então, deixa eu achar minha tela aqui para começar. Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo, tá. Peraí. Como é que muda para a próxima aqui? Porque não tá... Não, interromper... Vai lá em cima, em apresentação de slides. Não, porque tá aparecendo a primeira e eu não tô achando... O controle. Então, se você for lá na apresentação de slides, lá na barra de tarefas, lá em cima, aí você pode pedir a apresentação a partir do primeiro, aí eu acho que vai aparecer a setinha. Ô, Marcele, aperta F5. Eu acho que vai direto, F5. Eu acho que a Marcele está com o microfone desligado. Já liguei. Ah, tá. Só que aquela hora a gente fez e deu certo. Tá parecendo pequeno, não é? Sim. Quando eu coloco... A gente foi lá embaixo, na barra de tarefas de baixo. Então, quando eu coloco para apresentar tudo, depois eu não estou achando o comando para eu ir passando as telas. Ele está aparecendo aqui para mim. Não é a setinha para o lado? Ou Enter? Ah, não, agora deu. Aquela hora estava dando errado. Então, pronto. Pode ir? Pode. Então, olha só. Vamos entender a diferença entre uma epidemia e uma pandemia, né? Atualmente, nós estamos vivendo uma pandemia. E o que seria, então, primeiro, uma epidemia? A epidemia vai englobar as doenças infecciosas, mas que ocorrem em uma região específica, né? Pode ser a nível municipal, pode ser a nível estadual, mas isso não ultrapassa as barreiras, não passa para outras regiões
de outros países, ela fica mais local. Pode ser numa cidade, por exemplo, em São Vicente de Minas, pode ocorrer uma epidemia de dengue, né? Pode ocorrer uma epidemia de febre amarela. E aí, nas cidades vizinhas também aconteceram ao mesmo tempo, em Andrelândia, em Minduri, em Madre de Deus, né? Então, ela não se estende para outros países, ela não tem um nível global. Então, a epidemia fica mais localizada. E aí, o que acontece? Por exemplo, nós temos aí surtos de dengue que acontecem a cada ano, né, em diversas regiões do país. A gente atualmente está falando muito do coronavírus, mas nós não temos só esse problema, né? A gente tem, por exemplo, surtos de dengue, que anualmente a gente vê campanhas para controlar essa doença. Então, a epidemia, a gente tem que sempre lembrar que é um surto que está acontecendo a nível local, né? Pode estar acontecendo em várias cidades vizinhas ao mesmo tempo, pode estar acontecendo em outros estados, mas ela não sai do país. Já uma pandemia, coloquei até um desenhozinho aí, né? A gente tem uma doença que se propaga de forma rápida, né? Geralmente uma infecção, uma doença infecciosa altamente contagiosa, e ela se propaga de forma rápida para várias regiões em diversos países, tá? E em 2009, né, por exemplo, a gente teve a última, que foi a gripe suína, que, aliás, foi a primeira pandemia do século XXI. E essa pandemia matou muitas pessoas. Então, na época da gripe suína, a gente teve alguns cuidados, como higienização das mãos também, distanciamento, mas a gente não chegou a parar aulas igual aconteceu nesse momento. O coronavírus foi muito mais grave do que a da gripe suína. Mas nesse século a gente já teve, né, a gripe suína como uma pandemia que assustou também a gente. Aí aqui nós temos algumas pandemias da história. A gente tem aqui, que eu citei, coloquei só 4, né, como eu falei, por causa do tempo. Então, nós tivemos a varíola, que foi uma pandemia causada também por um vírus, que era transmitida de pessoas para as pessoas pelas vias respiratórias. Entre 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. E no ano de 1980, a doença foi erradicada após uma forte campanha de vacinação. Então, né, a vacinação aí como um fator importante, crucial, no combate às doenças. Temos também a peste bubônica, que aqui ela é causada por uma bactéria, não é por um vírus, né? E a forma que ela disseminava era pelo contato com pulgas e roedores, né? Ratos infectados. Na Europa, no século XIV, ela matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. E no mundo todo, eu achei esse dado meio estranho aqui em relação aos números, mas eu peguei de fonte mais confiável, fala-se que no total a população mundial, na época, tem reduzido de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Esse número da Europa realmente deve ter sido um pouco menor, né, porque como que lá ia morrer 200 milhões e houve uma diminuição da população só de 100 milhões. Enfim, mas para a gente ver que ela foi uma doença muito grave também, uma pandemia muito grave na época. A gripe espanhola também, que foi entre 1918 e 1919, já aqui é uma doença causada por um vírus. Estima-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido, enquanto cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas no mundo. No Brasil, mais de 30 mil pessoas morreram. Depois, né, a do século nosso, né, que a gente se encontra, que foi a gripe A, H1N1, e que anualmente a gente tem campanha de vacinação para essa gripe aí. Nós vacinamos até há pouco tempo agora, nós, professores, no caso, e outras pessoas já
fomos vacinados esse ano contra a gripe H1N1. Ela começou no México e foi transmitida inicialmente por porcos, por isso que ela foi chamada de gripe suína, porque o vírus era encontrado inicialmente nos porcos. Altamente infecciosa, 1 em cada 5 pessoas em todo o mundo pegou a doença. A doença tinha os mesmos sintomas que a gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrio, dor no corpo, mas podia evoluir para uma pneumonia e agravar outras condições crônicas pré-existentes. O que são essas condições crônicas pré-existentes? São aquelas doenças que as pessoas já têm, né? Igual a gente sabe aí de diabetes, problemas de pressão. Então, quando a pessoa já tinha alguma comorbidade, essa doença acaba que ela pode ser mais grave nessas pessoas, igual hoje a gente vê para a Covid. E aí, como eu falei, essa H1N1 foi a primeira doença, né, a gerar uma pandemia no século XXI. Se a gente for olhar ao longo da história, com os dados mais pesquisas, né, levantar um número maior, tem muitas outras doenças. A humanidade sempre teve períodos em que ela foi assolada por doenças, né, e isso vai continuar acontecendo por causa de N motivos, tá? Então, essa não é a única que aconteceu, que nós estamos vivendo, e nem vai ser a última, né, infelizmente. Essa é a minha última fala. Agora nós vamos passar para a próxima pessoa. Certinho? Sim, ok. A próxima é a Fernanda. A câmera tá ligada. Bom dia. Com prazer, né, que a gente está aqui para somar um pouquinho de conhecimentos e hoje eu vim trazer uma reflexão em relação ao momento atual, né? Nós beiramos, infelizmente, hoje um cenário de 510 mil mortos, mais no Brasil. A gente está com 2 milhões e 900 e alguma coisa de falecimentos em decorrência da Covid-19 no mundo, né, com um cenário que a gente não vê uma melhora substancial a curto prazo. Vivemos hoje todos com mais ou menos problemas relacionados a essa mudança social, essa insegurança, né, esses problemas decorrentes dessa pandemia. E por quê? Por que isso está acontecendo? Eu vou elucidar um pouco na minha apresentação relacionada a epidemias e meio ambiente. Só um minutinho que eu vou apresentar. Está apresentando direitinho? Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Relação de doenças com o meio ambiente, isso já é algo que a gente já é conhecido, é vivido. A comunidade científica, ela já vem há muito tempo estudando, e hoje a gente consegue perceber na mídia, falando sobre problemas ambientais, a gente percebe isso em jornais, em programas televisivos, alertando que, se a gente não cuidar do ambiente, a gente vai ter vários problemas. E só para citar, a gente já tem aí super correlacionado a síndrome aguda respiratória grave, né, que foi uma doença assim, que já vem assustando os cientistas, e agora a doença que a gente vem convivendo aí há quase 2 anos, né, a Covid-19. E já apontam que essas duas doenças estão relacionadas com morcegos. Então, vamos já começar aí com uma pulguinha atrás da orelha. Morcegos, o que isso tem a ver? Como que isso aconteceu, tá? Então, hoje é um consenso, até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, que a gente tem que ter esse olhar com os fatores ambientais e essa relação com as doenças. E especialistas já apontam que, se a gente continuar com a exploração,
né, como certas práticas, até mesmo rudimentares, como a caça, né, ou hoje a grande demanda que a gente tem com a mineração, né, a gente tem já uma superexploração e a gente tem visto aí a invasão de várias outras áreas aí, até pensando na questão da Amazônia, né? Ou seja, da retirada da biodiversidade para a gente começar a explorar economicamente a área para tirar minérios, né? Pedras preciosas. Isso daí já tem que deixar a gente aí como grande preocupação, tá? Por quê? Porque a Amazônia já é sabidamente pela comunidade científica que ela é a maior portadora de vírus no planeta. Vírus que a gente não conhece, a gente conhece muito pouco vírus que estão na vida selvagem, justamente porque eles estão lá isolados, convivendo uns com os outros, controlado. Com a perda da biodiversidade, vocês podem ter, e com a aproximação do homem com essas áreas, já é uma preocupação que a gente deveria ter, tá? Gente, pandemia, quando isso acontece, isso já sinaliza um grave problema ambiental, tá? Isso, como a gente está vivendo essa pandemia hoje, vocês podem ter certeza que o planeta está colapsando. Está colapsando. Ele está pedindo assim, gente, por favor, olhem para mim, tá? O desmatamento, gente, já é um grande exemplo ambiental que eu posso dar para vocês terem mais ou menos noção do que como que essa proximidade aí de vírus, problemas que estão no ambiente podem vir para a gente. É simples, você taca fogo aí numa área e ela vai queimar dezenas e dezenas aí de hectares, né, de floresta. Para onde que esses animais vão? A gente tem que pensar que uma floresta, um bioma, uma área ambiental, ela serve como abrigo e também como fonte de alimento para a vida silvestre. Se ela perde, e os que sobrevivem, eles vão buscar abrigo em outro lugar. E muitas vezes esse outro lugar, como já está fragmentado, como já se perdeu floresta, esse outro lugar pode ser aonde a gente mora também. Então, é aí nesse momento que a gente está em contato com a vida silvestre, né? E que a gente pode contrair, né? Eles podem passar para a gente vírus e bactérias que estavam convivendo com eles tranquilamente e passar para a gente. Qual que é o verdadeiro problema disso? Que esses vírus e bactérias neles já estão controlados. Nós não. É um organismo novo. Então, isso daí vai colapsar o nosso organismo também. A gente não foi preparado, a gente não tem defesa para ele, é algo totalmente novo. Então, daí, uma pandemia pode ser algo que possa se estender a vários e vários anos, porque a gente não tem imunidade ainda, a população não tem uma imunidade. A Covid, a gente está vencendo aí com a vacinação, a Zene vai falar. Mas e outras? Como que a gente vai reagir? E se surgirem vírus mais letais, como que a gente vai reagir a isso? Dá um exemplo aí, o que a gente fez é quando a gente começou a invadir aqui no Brasil as áreas indígenas, né? Trazendo vários vírus, tipo vírus como a gripe para o indígena, naquele momento em que ele vivia isolado aqui no nosso país, nas suas áreas, e a gente chegou lá, o homem branco teve contato com o índio, foi trazendo várias doenças, a gente dizimou milhões e milhões de indígenas só com os novos micro-organismos do homem branco para o indígena. Então, é uma forma aí de vocês tentarem imaginar como essa perda de biodiversidade, essa fragmentação dos ambientes, a gente entrando em contato com essa fauna já desequilibrada pode ser um problema. Então, gente, ao nível que a gente tem de consumo, a gente precisa de exploração.
Então, existe a degradação, né, dos recursos naturais, mas também, com isso, a gente também lança resíduos poluentes no ambiente. Ainda tem também a questão dos resíduos, do lixo gerado. E a gente só tem um planeta para lidar com isso. Para onde a gente vai jogar? Então, a gente também perde biodiversidade com toda essa questão dos nossos resíduos, e a gente está produzindo, como se a gente tivesse aí uns 5 planetas à disposição. Pensando num cenário brasileiro para vocês se focarem, tá? O Pantanal, em 2020, ele perdeu 12% da sua extensão territorial, né, por queimada. 12% é muita coisa. Se a gente não se alertar, o Pantanal pode acontecer como a Mata Atlântica, que só sobrou 7%, né? E essa biodiversidade, esses organismos que vivem nessa área de 12% que foi perdida, para onde eles vão? E assim geram-se os problemas, assim como o impacto de Brumadinho e Mariana. O que aconteceu, todo mundo já começou a se alertar, nossa, agora a gente pode ter alguns problemas, como aumento de vetores, né, hospedeiros de doenças, pela perda de biodiversidade dessas áreas que foram atingidas. A gente tem que sempre estar pensando nisso, né? E, por fim, uma explicação assim mais voltada para a Covid. De onde veio isso? Né? No caso, o vírus da Covid-19. De onde veio isso? Tanta especulação, falando-se que isso foi criado em laboratório, né? Mas qual que é o que a gente tem de mais substancial em relação a isso? Vamos lá, os mercados lá de Wuhan, na China, né? O que acontece lá na China? Eles têm o hábito, tá, de se alimentar, de caçar animais silvestres e utilizar isso para sua alimentação. E eles levam esses animais para os mercados. Então, eles estão entrando em contato com esses animais e, na hora de processar, né, sem as devidas condições sanitárias, sem higiene e tudo mais. Então, o que acontece? Eles ficam muito susceptíveis a contrair esses vírus. E o que acontece? O vírus entrando no nosso organismo e a gente não tendo as devidas proteções, né, algo super novo, essa doença assolou essa pequena população e rapidamente tomou proporções globais. Por quê? Porque hoje, por comércio e tudo mais, a gente vive num mundo em que as pessoas estão transitando para um lado e para o outro o tempo inteiro, quanto de comércio, viagens, etc. e tal. Então, controlar uma doença num determinado lugar deveria ter... É possível? Não se sabe, porque envolve questões políticas, econômicas, sociais. Talvez se a gente tivesse fechado todos os países, falado, não, gente, por um mês todo mundo fica no seu país, vamos encerrar qualquer viagem, não, talvez pudesse dar certo, mas como a gente vai saber, né? Então, gente, coloquei isso daí, estava conversando até com minha sobrinha, um dos possíveis reservatórios da original do Covid-19 pode ter sido o morcego. Quando estudaram os vírus que tem próximos aí ao RAM, eles perceberam que eles tinham um vírus com a sequência genética super similar, tá? Então, para dar um pulo aí para o homem, rapidinho, tá? E ele também é sabidamente conhecido como reservatório dos vírus que causou o Ebola, né, a SARS e agora o Covid. E também tem o pangolim aí como um bichinho super bonitinho, que pode ter contribuído, ajudado para isso também. Porque às vezes o morcego não passa diretamente para a gente, mas passa para outro organismo, e quando a gente consome esse organismo, a gente contrai o vírus. Né? Aqui um pouquinho da quebra de barreira que pode acontecer, né? No caso aí, o morcego
transmitindo diretamente para o homem ou passando quebrando barreira para algum animal silvestre e depois contaminando o homem. Deixa eu dar uma avançada aqui. Eu vou disponibilizar esse material depois nos grupos, tá? E aqui tem um vídeo para vocês entenderem como o vírus sofre mutação, para a gente não ficar falando, olha, surgiu um vírus do nada, foi criado. Não, os vírus eles têm a capacidade de modificar, tanto criar novas variações, quanto um vírus completamente diferente, com comportamento super diferente. Eu vou deixar nos grupos das salas para vocês acessarem, ler direitinho esse material e assistir o vídeo, tá? E aqui eu vou voltar com esse assunto na conclusão, tá? Eu só apontei problemas, mas a gente tem que pensar em possíveis soluções. Era mais ou menos isso que eu queria falar, esse tantão de coisa. Tinha muita coisa para falar também, mas tem o tempo das meninas. Obrigada. Ô, Zene, agora é a apresentação da Maria Aparecida? Não, agora são as vacinas. Tá. Aí você me avisa, fazendo favor. Tá. Então, pessoal, muito bom dia a todos. Eu vou falar com vocês a respeito das vacinas. Nós vamos falar, assim, de uma maneira geral, né? E caso vocês queiram perguntar alguma coisa, pode colocar no chat as perguntas, ou então pode deixar para o final, né? Que a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu vou iniciar a apresentação. Aí eu peço para o pessoal para me avisar se está compartilhando. Está compartilhando, pessoal? Não, Zene. Ué? Ocorreu um erro aqui. Vou tentar novamente. Deu erro, não sei por quê. Agora deu? Não. Mas não estou entendendo o que está acontecendo. Aqui para mim está compartilhando. Aqui deu que tá apresentando, mas não apareceu nada. Ah, tá. Tá vendo? Oh, meu Deus. Zene, vai testando as possibilidades. Eu tantas vezes. Cada hora você vai em uma, para a gente ver como é que dá, tá? Então, eu tentei várias vezes. Será que é tela inteira? Isso, tenta a tela inteira. Não, mas aí não está aparecendo aqui a apresentação, ó. Coloca só na janela, então, igual eu fiz aquela hora. Deu? Deu. Aí deu. Deu, Zé, deu certinho. Deu certo? Sim. Deu certo, pessoal? Certíssimo. Bom, então nós vamos falar sobre as vacinas, não é? Então, para iniciar a nossa fala sobre as vacinas,
nós vamos fazer um paralelo, né? O que são as vacinas e os soros. As vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. Elas são constituídas por agentes patógenos, né? O que é um agente patógeno? É um agente que causa doença. No caso, podem ser vírus ou bactérias. E na produção das vacinas, eles são previamente atenuados ou mortos, ou mesmo utilizados fragmentos desses agentes. A função das vacinas é estimular uma resposta imunológica do organismo, é ensinar o organismo a se proteger contra aquele agente. E aí o seu organismo passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença. Elas possibilitam também o desenvolvimento do que a gente chama de memória imunológica, que nada mais é do que a produção antecipada de anticorpos especializados que reconhecerão o invasor, caso a pessoa seja infectada por ele. Então, no caso, você toma a vacina, né? E aí o seu organismo começa, a partir daí, a produzir anticorpos. E quando você tem o contato com o tal agente patógeno, né? Que pode ser o vírus, pode ser a bactéria, os anticorpos entram em ação para poder eliminar e você não contrair a doença. As vacinas, elas são muito eficientes para prevenir diversas doenças, né? Todo mundo sabe disso, tem aí uma caderneta de vacinação. Então, desde o nascimento, né, nós temos vacinas para vários tipos de doenças, como a hepatite, a gripe, a tuberculose, a rubéola, e agora nós temos a vacina contra o coronavírus, né? Bom, vacina e soro imunológico são dois produtos capazes de atuar como imunizadores, mas há uma diferença entre essas substâncias. A vacina, ela oferece ao organismo uma resposta duradoura e longo prazo. Algumas vacinas até necessitam de tempos em tempos, né? Você tomar um reforço, ela necessita de um reforço. Tem vacinas de uma dose, vacinas com 2 doses, né? E mesmo assim, algumas delas, né, depois da segunda dose, quando você já está imunizado, daí um tempo, no caso do sarampo, por exemplo, você tem que tomar o reforço, né? Já o soro, ele tem um efeito instantâneo e temporário no corpo, né? No caso, por exemplo, quando a pessoa é picada por uma cobra. Então, ela toma um soro para que rapidamente estimula, né? Vai estimular o organismo a se proteger contra o veneno. É uma imunização passiva, já que anticorpos são fornecidos ao organismo após o contato com o agente patógeno. Enquanto a vacina ensina seu organismo a se defender, produzindo anticorpos, no soro, você já vai ter os anticorpos, né? Porque necessita de uma ação imediata. Nós temos aqui um vídeo, ele é bem pequenininho, né? Que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nele, porque ele fala sobre a vacinação e o sistema imunológico. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho, e o corpo usa 2 estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença.
Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Bom, existem efeitos colaterais nas vacinas? Então, hoje em dia, a gente está ouvindo muito falar isso, né? O pessoal tomando a vacina do Covid, que é uma vacina nova, né? E aí, muitas pessoas relatando, né, efeitos colaterais e reações e tudo mais. E como todo medicamento, as vacinas, elas também podem causar efeitos colaterais. A maioria dos efeitos são efeitos leves, de curto prazo, normalmente de 2 a 3 dias, e nem todo mundo apresenta esses sintomas. Tem pessoas que não apresentam sintoma nenhum. Apesar disso, né, se você tomar uma vacina e tiver sintomas após a primeira dose, você ainda vai precisar receber a segunda dose. Então, aqui cabe uma observação importante, né? Aí a pessoa toma a primeira dose, tem sintomas, né? Às vezes aparece uma febrezinha, aí já fica preocupado, não quer tomar a segunda dose, né? Mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Você tem que fazer, né? Tem que tomar as 2 doses da vacina. A vacina que tem 2 doses, por exemplo, ela funciona o seguinte: você vai tomar a primeira dose, então ela já começa a provocar no seu organismo aquela produção de anticorpos, né, para você se defender do vírus. Só que essa produção, ela vai caindo, por isso que é a necessidade da segunda dose, né, para poder fechar esse ciclo de proteção. Então, se você toma só a primeira dose, daí a pouco você vai ter... você vai ficar mais vulnerável ao vírus, né? A aplicação de vacinas, né, conforme a gente falou, pode provocar reações. E a forma como o organismo reage, ele depende de cada vacina e de cada pessoa. Cada pessoa reage de uma forma, né? Tem pessoas, conforme a gente já falou, que apresentam reações, outras não. E de uma forma geral, febre e dor local são as reações mais frequentes. Às vezes o local da picada fica um pouquinho avermelhado, tal, mas isso aí de um dia para o outro a melhora é substancial, né? Existem pessoas, mas já é um grupo muito raro, que apresentam reações alérgicas a um dos componentes da fórmula vacinal. No caso, se a pessoa perceber um sintoma muito diferente, né, uma coisa que não é usual, é necessário procurar o médico, né, para receber as orientações. Vale lembrar também que, embora uma pessoa possa apresentar reações, as vacinas só são aplicadas em larga escala na população quando elas são aprovadas por agências sanitárias e têm sua segurança garantida. Então, uma vacina jamais, né, vai ser oferecida à população antes de passar por testes. São 3 etapas de testes, né, sem a aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, mesmo com reações como febre, desmaio, ou mesmo manifestações alérgicas, as vacinas, elas são bastante seguras. Agora, uma coisa importante, quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Então, a vacina a gente tem que ver assim, ela te dá uma proteção individual, né, conforme eu já falei para vocês, ela vai ensinar o seu organismo,
né, na produção de anticorpos a se defender contra as doenças. E também no efeito comunitário, quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus. Então, no caso da Covid, a gente está, né, ansioso para que pelo menos umas 70% a 80% da população brasileira atinja rapidamente a segunda dose da vacina, porque aí vai diminuir a circulação do vírus. Ah, eu já tomei a vacina, eu posso, no caso do Covid, né, eu posso abrir mão das medidas sanitárias, uso de máscara, distanciamento social? De forma alguma, né? Enquanto não houver circulação de vírus, ainda existe o risco de contrair a doença. Lógico que a pessoa que já tomou as 2 doses, né, ela pode ter, né, contrair a doença e ter um caso mais leve, contrair de uma forma mais leve. Mas isso é uma coisa assim, como é uma vacina, como é uma doença, né, pouco conhecida e tudo mais, não é bom abusar, né? Então, mesmo depois de ter tomado a vacina, é importante, né, continuar com as medidas sanitárias. Bom, a maioria das vacinas que podem ser, das doenças que podem ser prevenidas por vacinas, são transmitidas pelo contato com objetos contaminados, quando o doente espirra, tosse ou fala, né? Porque no momento que a pessoa está espirrando, falando, ela elimina os perdigotos, né? E esses perdigotos, eles têm ali o vírus que vai para outra pessoa, ele vai para o ar, né? E aí você pode inalar esse vírus. Assim, se o indivíduo é infectado, ele pode transmitir a doença para outros que também não foram imunizados. E no caso de uma aglomeração, de um número grande de pessoas, esses vírus, eles vão ficar um tempo no ar, ele consegue ficar até 3 horas no ar, o vírus do Covid, por exemplo, né? Então, aonde tem uma aglomeração, o risco ainda fica muito maior. Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de muitas doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos, até metade do século passado. Por exemplo, a coqueluche, o sarampo, a poliomielite, a rubéola, né? A poliomielite é uma doença que já havia sido erradicada, mas aí as pessoas começaram a parar de tomar vacina, muita gente deixou de se vacinar, e aí a doença acabou voltando. O caso da tuberculose também, que era uma doença que já havia sido erradicada, ela voltou, justamente por causa, né, da vacinação, que muitas pessoas foram deixando de se vacinar, não tem essa doença mais, eu não vou vacinar, e aí ela volta, né? Mas mesmo estando sob controle hoje em dia, elas podem, olha, rapidamente voltar, né? Ser uma doença reemergente e se tornar uma epidemia, caso as pessoas parem de se vacinar. Vacinas são feitas com micro-organismos da própria doença, né? Para prevenir. Por exemplo, a vacina contra o sarampo, ela contém o vírus do sarampo. No entanto, esses micro-organismos, eles estão atenuados, eles estão enfraquecidos ou mortos, né? Então, isso faz com que o corpo não desenvolva a doença. Não precisa ter medo de tomar vacina. Aí, se eu tomar vacina, né, com o vírus atenuado, aí eu vou ter a doença. Não tem, porque as vacinas são bastante seguras, né? Toda vacina licenciada para uso passou por fases de avaliação. Igual eu já falei para vocês que foram 3. Né? No Brasil, essa função cabe à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na produção de vacinas, o momento que se inicia o processo, até chegar o paciente, uma vacina leva em média 2 anos. No caso da vacina do Covid, ela foi até aprovada na primeira, né, para uso emergencial, e foi acelerado todo o processo, mas não deixaram de fazer os testes, né? O antígeno, ele diz ao corpo qual o seu alvo e como ele deve reagir. A partir daí, o próprio corpo desenvolve a vacina, que é o que a gente vem falando até agora. Quanto mais pessoas estão vacinadas, maior a chance de erradicar uma doença.
Isso não basta apenas uma pessoa se vacinar, né? Então, o número de pessoas protegidas vai aumentando à medida que né, o número total de pessoas vacinadas aumenta. É como se em um lugar com 90 pessoas vacinadas, os 10% ficariam, né, protegidos. Além de referência mundial em vacinação, olha só que coisa legal, aposto que muita gente não sabe disso. O Brasil é autossuficiente na produção de imunobiológicos. Nós temos aqui a Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. No caso da Covid, foi necessário, né, porque é uma pandemia, então comprar insumos para aumentar a produção e tudo mais. Ao todo, são mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país, onde são aplicadas 300 milhões de doses por ano. O país ainda as exporta para mais de 70 nações. E com a pandemia, foi necessária a importação de insumos para a produção no país, né? Então, eu vou fazer aqui uma rápida comentário sobre as vacinas contra o Covid que são usadas no Brasil. Tem a da Pfizer, que foi a primeira a receber autorização para uso amplo pela Anvisa. Tem a Oxford, da AstraZeneca, produzida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Ela recebeu o registro definitivo para uso no Brasil, e no país ela é produzida pela Fiocruz. Tem a Janssen, né? Ela foi aprovada por unanimidade, uso emergencial no Brasil. Ela é subsidiária da Johnson contra a Covid, e trata-se do único mercado que garante a proteção em uma só dose. Essa da Johnson, com uma só dose, ela já garante uma proteção bastante efetiva, em torno de 95%, o que pode acelerar a imunização. A Santa Casa de Belo Horizonte participou dos testes na fase 3 da vacina da Janssen. Tem a Coronavac, né, do Butantan. Ela foi, em 17 de janeiro, ela foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa. Gente, a prevenção é uma forma de evitar muitas doenças, inclusive aquelas que já forem erradicadas, evitar que elas voltem, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. De estar sempre se vacinando. A gente está falando muito da Covid, mas não podemos, né, nos esquecer das outras doenças, das outras vacinas. Então, pessoal, dá uma olhada aí na caderneta de vacinação. A qualquer momento, você pode tomar uma vacina que está faltando aí, ou mesmo reforço, né? Então, a gente tem que procurar a prevenção, porque a fase curativa, ela pode ser bastante complicada, né? No Brasil, a vacina da Pfizer, ela também foi liberada pela Anvisa para crianças com mais de 12 anos, mas até agora nenhuma delas foi vacinada por falta de doses. Então, está havendo uma prioridade, né, dos idosos, das comorbidades, o pessoal da área de saúde, né, agora já está indo para os funcionários das indústrias e tudo mais, e como na época que foi criado o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, as crianças não entraram porque ainda não tinha uma resposta científica, né, já fechada, se poderia ser utilizada nessa faixa etária. Mas agora, né, já foi autorizado, alguns países até já estão vacinando, né, essa faixa etária, e algumas cidades, né, do Brasil já programam incluí-las em seus planos regionais. Inclusive, até o Rio de Janeiro, né, já tem uma proposta para incluir essa faixa etária a partir de setembro. Espero que rapidamente, né, se espalhe essa ideia para o país. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma dúvida, vocês podem colocar no chat ou me perguntar no final, tá bom?
Bom, agora acho que a próxima é a Cidinha, né, Cidinha? Com a pandemia no Brasil. É verdade, Zene. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiz um slide, né, sobre a pandemia no Brasil, principalmente, né, no período em que a gente, mostrando, né, num gráfico, o período em que as nossas aulas foram suspensas, né, que foi no mês de março, 17 de março de 2020, até março desse ano, que foi o pior mês da pandemia no nosso país, né? E a gente vê que a pandemia ela teve início no final de fevereiro do ano passado, né? E o nosso primeiro caso de morte foi em março, né? Então, nesse período, as nossas aulas foram suspensas, né? A gente teve que se adaptar a uma nova vida, né? Porque não está sendo fácil para ninguém, principalmente para a gente que é professor, né? Transmitir o conhecimento através das novas tecnologias não é fácil, porque eu mesma tive muita dificuldade em aprender e ainda estou aprendendo, né? Então, hoje, eu vou passar um vídeo para vocês, muito interessante, né? Alguns gráficos, e qualquer dúvida, nós estamos aí. E a Fernanda vai apresentar para mim, porque, como eu falei, eu não tenho muita habilidade na parte tecnológica, não, eu estou aprendendo, tá? Pode passar, Fernanda, por favor. Então, aí, né, o nosso título, né, que é a pandemia no Brasil. Tem um vídeo, ele não é muito extenso, tá? Eu não sei se vai dar para apresentar, Fernanda. Você poderia colocar para mim, por favor? Falando sobre os impactos da pandemia no Brasil. É o segundo slide. Eu tenho que interromper o compartilhamento para colocar ele no YouTube. Eu já vou apresentar, tá? Muito obrigada, Fernanda. Tá ok. A gente abre essa edição do Jornal Primeira Hora com um giro pelo Brasil sobre o colapso no sistema de saúde. Hoje o país vive o pior momento da pandemia, quase 100 leitos de UTI disponíveis para pacientes que contraíram a doença. Na região norte, o avanço da doença é preocupante. De Manaus, no Amazonas, o repórter Maurício Max traz os detalhes. Bom dia, Maurício. Bom dia, Isabela. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. O avanço de casos da Covid-19 nos estados da região norte do país ainda é preocupante. São mais de 1.180.000 infectados, além de 27.800 mortes. Grande parte dos estados apresenta evolução dos casos e superlotação em hospitais públicos, com exceção do Amazonas, que tem registrado diminuição em números relacionados ao coronavírus. A fila por leitos, por exemplo, chegou a ter 600 pessoas em janeiro e no momento tem 59 pacientes. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 82%. As restrições de isolamento na capital Manaus tiveram relaxamento e a abertura do comércio, restaurante e shoppings está permitida desde o dia 22 de fevereiro, apesar da atual situação estar na fase vermelha da Covid-19, considerada de alto risco de contaminação. Os estados como Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins estão em fases críticas da pandemia. Os respectivos governos decretaram medidas rígidas de isolamento recentemente. Em Porto Velho, capital rondoniense, não há leitos disponíveis e o governo tenta ampliar mais unidades para comportar pacientes hospitalizados. Volto com vocês aí no estúdio. No Nordeste, a situação não é diferente. Vamos a Fortaleza, no Ceará, saber as últimas informações com o repórter Sávio Manfredini. Sávio, muito bom dia a você. Muito bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até o próximo dia 18, só podem funcionar aqui em Fortaleza as atividades essenciais. A capital cearense passa por um novo lockdown a partir desta sexta-feira. A intenção, de acordo com o governador do estado, Camilo Santana, é conter a segunda onda da Covid-19 aqui no estado do Ceará. Além do isolamento social na capital cearense, o decreto recomenda também que os outros 183 municípios cearenses adotem o mesmo protocolo.
Conforme o novo decreto estadual, está proibido na capital cearense a circulação de pessoas em vias e espaços públicos, além de espaços privados equiparados a vias públicas, caso, por exemplo, das áreas de condomínio. A circulação durante o período só será permitida em casos de extrema necessidade. Quem sair de casa precisa estar com um comprovante de endereço. Além disso, deve portar um comprovante de identificação da atividade essencial. Quem for flagrado descumprindo o decreto por mais de uma vez pode ser levado à delegacia por crime de desobediência. Além da capital cearense, que entrou em lockdown, as cidades de Meruoca, Mombaça, Palhano, Santa Quitéria e Pentecoste também adotaram medidas mais restritivas. Muito bom dia e eu volto com você aí no estúdio. Ainda no Nordeste, nós vamos saber da gravidade na Bahia. De Salvador, o repórter Arthur Queiroz traz os detalhes. Bom dia, Arthur. Bom dia, Isabela. Salvador pode ter um colapso no sistema de saúde a qualquer momento devido à alta dos casos de Covid-19, segundo o prefeito Bruno Reis. Na capital, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 84% e 67% nas UTIs pediátricas. 99 pessoas aguardavam por um leito de Covid-19 para o tratamento da doença até ontem à tarde. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura tem 599 leitos de UTI adulto dedicados para pacientes com a doença. Desses, 508 estavam ocupados. Em toda a Bahia, a ocupação dos leitos de UTI para adultos subiu para 84%. Nas UTIs pediátricas, a taxa está em 72%. 337 pessoas aguardavam até ontem, quinta-feira, uma vaga para UTI Covid-19 no estado. Já 224 pacientes esperavam por um leito clínico. Essas são as informações aqui da Bahia. É com vocês, de volta ao estúdio. No Centro-Oeste, o sistema de saúde também está perto do colapso. Os detalhes chegam agora da região com o repórter Leandro Aislan, diretamente de Brasília. Leandro, muito bom dia. Bom dia, Nelson. Aqui no Distrito Federal a situação é... Oi, Fernanda. Ô, Cidinha, acho que a gente vai extrapolar o vídeo. Que tal a gente mandar para os meninos e você partir para apresentar do seu gráfico? Pode ser, pode ser. Ótimo. Pode. Senão vai ficar muito extenso também. Como eu falei para vocês, esse gráfico, que é o terceiro slide, é um comparativo, né, do mês de março, que quando realmente a pandemia assolou o nosso Brasil, né, até março desse ano. E esse ano, em março, foi o pior mês da pandemia. Nós tivemos um número muito maior de mortes em relação a março do ano passado. Você poderia colocar o gráfico para a gente, Fernanda? Deixa a Fernanda compartilhar para a gente aí. É o gráfico, Fernanda. Não, é o terceiro, isso. Então, nós temos aí, né, um número muito maior de mortes em relação a março do ano passado, né? Em março do ano passado, nós tivemos aí 202, e esse ano foram 66.868 mortes. Então, quer dizer que esses gráficos, a gente sabe que eles são atualizados todos os dias. Então, para quem acompanha, né, os jornais, a gente vê, eles falam por regiões, né, a quantidade de mortes que tiveram, a média de mortes, a média móvel de mortes, né? Então, se vocês virem aí, derem uma olhada no gráfico, do ano passado para esse ano, o número aumentou muito mais. Mas isso aí devido a fatores como a circulação, a falta de higienização, né? Porque muitas pessoas não tomam as devidas precauções, né? Na nossa cidade mesmo, a gente vê que tem pessoas que não usam máscara direito, porque máscara não foi feita para usar no queixo, né? Ela foi feita para usar, né? Tampar boca e nariz. E tem pessoas que não fazem essa higienização, não passam álcool em gel. Então, tudo isso aí faz com que o vírus, ele circule, né, na nossa cidade, no nosso país, né? Então, são fatores que as pessoas têm que ter uma certa consciência.
Eu já tive morte na minha família. Perdi esse ano minha prima, né, 39 anos, ela tinha comorbidades, ela tinha nefrose nos rins, já fazia tratamento e tudo. Ela tinha muito medo, né, e infelizmente não sabe como ela pegou. Acredita-se que foi no próprio hospital. Então, para a gente que já perdeu um ente querido, a gente sabe o quanto dói. Então, as pessoas têm que ter mais consciência, né? Ter a devida higienização, se proteger mesmo, porque eu não acredito que isso vai passar tão rápido, né? Porque tudo é muito novo, o vírus é muito novo, tudo está em fase de testes, né? Eu já fui imunizada, tomei a primeira dose da vacina, mas muitas pessoas ainda não tomaram, estão aguardando. Então, eu acredito que quando tiver um número maior de pessoas imunizadas, a gente vai começar a estabilizar a nossa situação. Mas teremos que ainda por um certo período, né, tomar as devidas precauções. Fernanda, pode passar. Eu também fiz um slide sobre o impacto da pandemia na educação, que é o nosso principal foco, né? Porque, como eu falei, a gente teve que se adaptar a uma nova vida, aprender as novas tecnologias, que não é fácil, né? Então, tudo isso aí afetou a vida da gente. Mas, se Deus quiser, isso vai passar. Pode passar o próximo, Fernanda, por favor. Não apareceu, não? Não, é o impacto aí da pandemia, o terceiro vídeo. O vídeo, Cidinha, eu estou também preocupada porque o pessoal de linguagens já está aguardando. Vamos disponibilizar o vídeo para os meninos? Tá, sem problema não. Eu deixei aí por último uma frase que eu acho muito bonita. Eu sempre coloco nas minhas provas, que é um meio assim de incentivo, né, a todos, que é uma frase do Nelson Mandela, no qual diz que a educação é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. Eu acho muito bonita essa frase, e eu agradeço a todos que participaram, e me desculpe por alguma coisa, porque eu não sou muito boa em falar. Então, assim, é tudo muito novo. Mas muito obrigada pela participação de todos, pela atenção de vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí no chat que a gente responde. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigada, Fernanda. Que Cidinha, a gente vai aqui se ajudando, né? Nós não somos especialistas, mas a gente preparou esse material, esse momento com o maior carinho. Eu queria falar por horas e horas e horas em relação a esse assunto. Ficou excelente, viu? Principalmente essa questão ambiental, né? Que é algo que a gente tem que pensar. Ficou reservado agora, esse é o último momento agora para conclusão, né, Zeine? Para perguntas. Queria saber se os alunos estão com alguma dúvida ou alguma pergunta aí para qualquer uma das professoras. Pode digitar no chat. Eu estou olhando aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Eu acho que nós podemos encerrar, porque nós estamos extrapolando muito tempo, né? Exatamente. E tem o pessoal de linguagens já aguardando. Sim, eu queria pedir para todo mundo migrar para a linguagem, porque o material preparado, o assunto vai ser super, ultra, mega importante aí para o pessoal que vai fazer o Enem, tá? Prestigiem, peçam a gente outros assuntos, que a gente está aqui pronto para ajudar. Um abraço a todos, muito obrigada pela participação. Rapidinho, gente, eu quero agradecer a todos, viu? Principalmente aí os professores que prepararam com muito carinho essa apresentação. Eu acompanhei aqui, foi formidável, viu? Quem prestou atenção, quem acompanhou todas as falas, pôde absorver muita coisa bacana, muita coisa legal. Parabéns mesmo, a escola fica muito feliz de ter profissionais assim. E os nossos alunos, né, eu espero que tenham aproveitado, e vamos lá para outra aula agora, linguagens. Obrigado a todos, parabéns,
Até a próxima. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada a todos, viu? Aí, Zene, ficou só nossa. Então, eu estou tentando interromper a gravação aqui, ainda não me interrompeu. Vê se é dentro dos 3 pontinhos. Tá lá, ó, interromper a gravação. Aí eu clico, mas ele está continuando a gravar. Eu acho que vai ter que encerrar a ligação para ele parar.